Pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral. Ajeitou a pelada. Toninho atrasou um pouquinho mais. Vai bater para o tumulto. Zico já pediu lá pelo comando. Correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou. Subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 159. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Flamengo do inferno ao céu em 3 dias de jogo. É incrível como o Flamengo é. Boa noite, gente. Saudações rubro-negras. Ainda é muito cedo para a gente ter uma ideia. Vamos esperar 10 jogos e a gente vai ter uma média. Se vai ser aquela desgraça da quarta ou se vai ser esse fogo de artifício de ontem. Acho que são 2 extremos. Vamos esperar para entender o que vai ser do nosso Flamengo. Saudações, fofinha, pessoa incrível que está aí nos escutando. E agora é a vez de Michael. Com ele em campo, tudo é possível. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos com essa turma para falar sobre as oitavas de final da Libertadores, né? A oitava de final da Copa do Brasil, da Libertadores e das Américas, porque desde 2009 a gente fala aqui que a Libertadores está virando uma Copa do Brasil das Américas aqui, não é a primeira vez que acontece isso, né? Os brasileiros estão dominando a Libertadores ao ponto de chegar a vir a Copa do Brasil daqui pra frente. Me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Mas o Flamengo já teve o primeiro jogo, né? A gente tava gravando aqui após já o primeiro jogo que aconteceu. Aquela coisa assustadora que aconteceu, né? Ninguém sabe explicar muito bem. Acho que os jogadores esqueceram que era um jogo pra valer, achou que era jogo treino. E agora, eu não sei quem foi que falou essa magnífica frase, que eu não sei exatamente dizer. O Flamengo é isso. Na quarta é time sem vergonha e no domingo vamos ser campeão. É incrível. Quem souber essa frase aí direita corretamente, por favor, me explique e me diga, porque é incrível como o Flamengo vai do céu ao inferno, ao céu, de um jogo para o outro. Alguém me explica isso aí, Marcos? Eu acho que isso é da natureza da torcida do Flamengo. Se a gente traçar uma média da torcida do Flamengo, é por aí. Basta ganhar 2 jogos, já é rumo a Tóquio. Perde um jogo, dependendo da maneira como perde, vira um vulcão. Mas eu acho que esse jogo da quarta-feira trouxe de novo uma velha discussão e disputa que com o Jorge Jesus havia sido sepultada. Essa história do você prefere jogar bonito e perder ou você prefere ganhar? Não importa como você jogou. E normalmente é quando a pessoa jogou muito mal, mas acha um gol, ganha o jogo e todo mundo fica feliz. Eu achei que para essa geração nova, que não tinha visto o verdadeiro Flamengo jogar, que significa a instituição Flamengo, que a gente já tivesse superado isso e a gente fosse achar unanimemente, ou em sua grande maioria, que a atuação de quarta-feira foi abaixo de qualquer nível aceitável. Mas não. Muita gente achou uma vitória heróica, uma vitória na raça. Ganhar na Argentina é uma coisa espetaculosa, não importa como, e isso é muito distante do que eu concebo como futebol e do que eu concebo para o Flamengo, mas é um comportamento mediano da torcida do Flamengo. E você, mediano? Medíocre. Meu amigo. E aí explica muito como terminou o jogo lá, cara. E a gente fez o gol, vale lembrar, com uma bola que o Michael Diablo chutou, desviou e alguém entrou ali por muita sorte. E disseram que foi golaço. Como é que pode ser golaço? Não, na hora do gol eu gritei golaço. Mas depois eu vi que desviou, eu falei, tá bom. Mas vamos aceitar. Vocês não estão entendendo. O futebol do Michael, ele é incompreendido, cara. É um futebol, assim, enigmático. Estão menosprezando o Michelzinho. Então, cara, ele calculou ali, já com um desvio, que ia certinho no ângulo. Sabe qual é?
Então, assim, você conseguindo pontuar, fazer o gol dessa maneira, depois sofrendo um jogo todo, você vendo só um time jogando, basicamente, que era o outro time. Então, sim, aquilo dali foi, eu acho que uma das piores atuações do Flamengo em anos. E aí você vai colocar vários técnicos sinistros e defensivos, sei lá, como o Joel Santana, que não botava tanta gente ali de não, zagueiro. Cara, eu acho que não é a campo. pior, porque eu acho que ano passado aquela goleada que a gente tomou de 5 com o Domi, eu acho que conseguiu ser pior ainda. Eu acho que... Ali a gente tem que pensar o seguinte: naquele dia a ideia era derrubar o técnico. Né? Tinha um objetivo, né? Exatamente. Tinha um objetivo. E aí, de novo, é daquele dia que você tem que botar no extremo da régua. Né? Quando o Flamengo meteu 4-1 no Corinthians aqui no Maracanã, os caras queriam derrubar o técnico. Quando a gente ganhou do Palmeiras, também os caras queriam derrubar o técnico. Então, normalmente quando você ganha de um time que se equivale de lavada, é porque o outro lado não apareceu, jogou muito mal. Dificilmente você tem um jogão em que os dois times jogaram muito bem, mas um ganha de 5-0. É muito raro isso acontecer. Então, ontem na entrevista o Renato deixou alguns comentários escapar, como o clima. Eu acho difícil, vários jogadores daqueles ali já passaram pela Europa, sabem o que é enfrentar um clima mais frio. Mas ele falou uma coisa ontem que me chamou a atenção. Se é verdade ou não, eu não tenho condições de avaliar, só o tempo vai me dizer. Mas perguntaram-lhe qual era a diferença e ele disse: a cobrança mudou. Então ele deixou muito claro que ou não havia cobrança ou ela era feita de uma forma e agora está sendo feita de outra. Olha só, então, Marcão. Eu pesquei isso na entrevista dele. Para corroborar com o que você está falando aí, né, o Rogério Ceni, ele substituía os jogadores e o jogador saía sintosadamente, né? Como é que é, técnico? Vai me tirar mesmo? Só faltava dar voadora na testa dele. Mas vamos comparar? Ontem, os caras passaram a fazer isso no final. Não sim. foi com 2 jogos de Rogério. Então, essa comparação ainda não pode ser feita. Entendeu? Pô, cara, mas olha só, ontem foi substituído o Gabigol depois de marcar 3. 3 gols, né? Saiu tranquilaço. Sim. Não teve, esboçou aí, assim, mas eu o acho Gabigol, que vai por aí, gente. O Gabigol, em todo jogo, a partir de 2019, quando o Gabigol estava no Flamengo, só você voltar, ele sempre, ou antes do jogo, ou no intervalo depois do jogo, ele estava abraçado às gargalhadas com o Renato. Aqueles dois já se dão bem antes de trabalharem juntos. Entendeu? É como se já tivesse ido no cassino, né? Isso sem aí, dúvida, entendeu? já frequentaram o mesmo apelada lá. Ontem, do que eu vi As mesmas, né? na internet, na mídia, é o seguinte: olha, o Renato não é esse técnico antenado com a modernidade. Ele pode não ser o melhor técnico, mas como gestor de vestiário, de grupo, nossa, ele arrebenta. Então, eu acho que quem botar já o está Michael dizendo no colo, isso, falar, vem cá, meu filho, sabe, assim. chegaram ao cúmulo de dizer que porque o jogador sai de campo e o Renato está ali na área técnica, ele vai até o banco e dá a mão pro cara ou dá um abraço, que isso é a prova inequívoca de que ele administra melhor o grupo. Tem um grupo em Não, o Rogério Ceni fazia isso. O Rogério Ceni só faltava botar pra animar. Dava beijinho na testa e tudo. Dava beijinho na testa e tudo. Eu não sei se vocês assistiram o Dividida do Mauro César Pereira com o Paulo Pelaipe. Vale a pena assistir. Paulo Pelaipe fala da época dele com Jesus, de como foi muito diferente, muito educativo conviver com o Jorge, né? E aprender as coisas que o Jorge tinha. E ele deixa claro que na entrevista, inclusive, ele não pipoca de nenhuma pergunta. É raro você ver um cara que é profissional do futebol dar a sua opinião. E aí ele cita que na cabeça dele, na hora que o Rogério trouxe o Arão para a zaga, ele desprestigiou todos os outros zagueiros. E que isso, então, é um efeito cascata que se reflete no time. E aí,
Tudo bem, é um ponto de vista, é uma maneira de enxergar. Mas eu, se estivesse na hora, diria para ele, mas o técnico fez isso por quê? Os zagueiros estavam arrebentando, jogando fino, e ele do nada inventa e bota o cara lá? Não. 2, aqui no Brasil, discute-se muito que um jogador, quando vai fazer uma função, abre aspas, diferente da habitual, que isso é ser professor pardal, que está improvisando. Não é à toa que o futebol brasileiro está tão atrasado em relação à atualidade do futebol. O Arão é capaz de fazer segundo homem de meio de campo, primeiro homem de meio de campo, e é capaz de ser zagueiro. Então, assim, mas aí, por que botou o Arão de volta no meio de campo ontem? Pronto. Tudo funcionou, tá tudo certo, e com isso o Diego volta a jogar na posição certa, e o Diego não é segundo homem, é terceiro. Porque você descaracteriza muito o time quando você faz uma mudança dessa compostura. Olha, assim, né, cara? Eu não compro esse barulho, Matheus, não compro esse barulho. O jogador de futebol, ele precisa aprender a jogar em outras posições, até para o seu enriquecimento. Não, isso eu concordo, entendeu? Mas eu acho que nesse ponto, tu fala assim, porque quando você tira o Arão da posição que ele estava acostumado e vinha jogando há tempo, por uma zaga que não funciona, assim, que nem você falou, só botou lá porque a zaga tava uma merda e os caras não estavam dando conta. E eu, antes da gente trazer Bruno Viana e companhia, quando o Pablo Mari saiu, eu pensava, com essas múmias que estão ali, como Gustavo Henrique e Léo Pereira, eu botava o Arão na zaga. Por quê? Quem é a melhor cabeçada do Flamengo? Arão. Quem é que arma o jogo e sai pro jogo no início? É o Arão. E quem é que tem o melhor passe longo do Flamengo? Arão. Então, pra mim, era claro que botava o Arão lá e a gente tinha Thiago Maia e Gerson. Entendeu? Pronto. Mas o Thiago Maia se machuca e, bem ou mal, quando ele trouxe o Arão pro jogo, pra zaga, foram os 10 últimos jogos do Flamengo no Brasileiro. Nós ganhamos 7, empatamos 2, perdemos 1 e fomos campeões. Não tem como negar. Isso é um fato. Isso é uma estatística. Entendeu? Ah, mas ele continuou? Continuou porque ele olha pro banco e não sente confiança naqueles caras. Muda técnico, o jogador muda de espírito. Isso é normal. Vai ter gente que jogava com o Rogério que não vai jogar com ele, com o Renato, e vice-versa. Agora, o Michael, pra mim, não mudou. Ele continua sendo a mesma coisa. Ah, ele tá mais confiante? Ótimo. Pra mim, a parte psicológica, ela é responsável por 60% do êxito do jogador. Sem ela, ninguém anda. E é um crime o Flamengo não ter um psicólogo de ponta, de qualidade no seu elenco profissional. Marcos Braz já disse que não precisa. A gente foi campeão da Libertadores do Brasileiro sem psicólogo, no máximo para a categoria de base. Com esse ele tinha um chamado Jorge Jesus, né? Mas agora, como é que o Flamengo não tem? Deixa eu propor uma outra leitura aqui dessa coisa toda. Primeiro que, assim, Jorge Jesus mandou contratar esses zagueiros aí. Olha, e assim, são caríssimos. Tudo bem, um não dá certo. Agora 2, 3, como assim? Então, assim, eu acho que fica claro que não pode ser que os jogadores estão todos bichados. Não é possível. Tem alguma coisa na maneira de lidar com eles que não tá valendo. Pode ser essa questão psicológica que você levantou aí. Mas, assim, e aí, olha o que aconteceu. Botou um zagueiro para ser zagueiro, tá 2 jogos aí sem tomar. E aquele jogo na Argentina foi difícil pra caramba. Com as falhas dele, foi difícil, mas você vê que tem uma grande evolução do Rogério chegar e ser assim, complicou, chuta pra fora, chuta pra cima, já melhorou muito, deu segurança, e você só consegue com isso com ele jogando. Não, peraí, mas você já viu que o último jogo, visivelmente, eles estavam dando muito mais segurança. E não é porque, não tomou gol. Não, porque a atitude deles era outra. No outro, eles também estavam tentando fazer aquela coisa de tocar a bola. Porque existe uma diferença entre tomar gol e ser uma zaga completamente perdida. E o problema é esse. A zaga perdida, que você sabe com o lançamento, você fala, meu Deus, ferrou. Cara, e você tem uma questão de gerir financeiramente o negócio, né, cara? E você tá desprestigiando, sim.
Agora, o que você colocou, é bom um jogador aprender a jogar em outra posição, perfeito, mas isso tem impacto para os demais jogadores da defesa que não estavam ganhando o ritmo. E é fundamental o tempo de bola, essa coisa toda. Então, Pra assim, mim... havia essa carência. E o Arão, no meio-campo, ele volta para ajudar e ainda faz todo esse papel que você colocou. Agora, o Arão, como zagueiro, ele é limitado, não tem como. A coisa de posicionamento ali atrás, sabe? Não colocaria um jogador improvisado você tendo jogadores incríveis. E aí você tem o mesmo Michael. Aí foi o Domi, foi o Ceni, todo mundo metendo o Mário, já pensando, vamos vender por 15 centavos, porque não dá pra ficar pagando esse salário e o cara não produzindo nada. Foi chamado por quem? Jesus. Mas eu acho que no caso do Michelzinho, ele já veio nessa crescente mesmo com o Rogério, porque ele estava sendo mais utilizado. Então talvez aquela questão de tempo em campo, né, minutos, ritmo de jogo. Então e ele é aquele cara que você não sabe o que esperar dele. Sabe aqueles ratinhos de costa que você solta assim e ele vai... Isso que vocês estão descrevendo era o Obina. Lembra que o João Guilherme falava? Bola com Obina, tudo pode acontecer. O Michael é a mesma coisa, tudo pode acontecer. Agora, faço uma pergunta a vocês. Quanto tempo é o tempo razoável e necessário para a gente esperar? Para dar tempo ao jogador. Lembrando que eles chegaram no início de 2020. Hein? Cada caso é um caso. Tem 1 ano e meio. O Michael teve um caso de Covid com perda pulmonar grave. Isso daí já é um lance diferente que ajudaria a entender essa evolução lenta dele aí. Mas aí, calma aí. Então, antes da Covid, ele jogava bem? Pois é, cara. Eu tô aqui assim, porque o Jorge Jesus saiu na Covid. E ele tava numa crescente com o Jorge Jesus. Estava sendo utilizado no segundo tempo. Bom, ser utilizado, o Vitinho também. O Vitinho também é utilizado no segundo tempo. Porque foi na época do Jorge Jesus ainda. Cara, pra mim, Michael nunca jogou no Flamengo o que se esperava dele. Eu acho que também aquela questão, né? Lá o Michael era diferencial porque só tinha ele jogando, fazendo o jogo acontecer. Tudo bem. Ele arriscava um chute doido, maluco no Goiás. Se acertasse, bom, se não acertasse, beleza, próximo. O Michel não consegue fazer finalizar, cara. É engraçado, chega a ser engraçado. O lance de quarta-feira era mais um peteleco pro gol que ele tinha dado. Se a bola não bate no desviar, do cara, ele sobe. Agora sim, isso pode ajudar ele a melhorar a autoestima, confiança. Beleza. Tipo assim, lógico que ele ainda precisa evoluir milhas e milhas e milhas. Muito pra chegar e falar assim, olha, vamos contar com ele, é um jogador diferencial, segundo tempo, tudo mais. Agora, ontem já se perguntava se o Bruno Henrique tem que ser reserva do Michael. E olha que o Bruno Henrique está numa fase execrável há milênios. Você está questionando isso? Como é que é isso? É igual o Isla, né? O Isla, porque o Mateuzinho, isso... Abdala, queria saber a opinião do Abdala sobre o Isla ontem. Pois é, e aí, assim, eu defendendo o Isla fazendo participações, assim, apagadas, não sei o que, eu não diria que seriam ruins, não, sabe? Porque comparado a qualquer outro, seria acima da média. Mas pra ele, que a gente chegou, fez umas assistências, essa coisa assim, a gente ficou lá em cima, expectativa, aí voltou. Aí ele faz uma partida incrível, igual a última, sabe? E aí você começa a pensar, não, peraí, vamos com calma, a hora de a gente avaliar esses jogadores. Porque no começo do jogo, eu lembro de torcedor comentando na transmissão, não, o Mateuzinho tinha que ser o titular, sabe? Então tem, assim, uma certa ânsia, às vezes... Você quer ver uma coisa? Lembra quando o Domi estreou? A gente perdeu aquele jogo bizonho naquele gol ridículo do Felipe Luiz. No meio de semana a gente vai para Goiânia, a gente toma de 3-0 do Atlético Goianiense, né? E aí vem o jogo, acho que de uma segunda-feira, Bahia e Flamengo. E o Flamengo ganha de 5-3. Eu me lembro exatamente o que foi dito no final daquele dia. Agora sim, agora vai. Esse é o Flamengo. Dominando. É por isso que eu falo e era que... o Domi.
que no Flamengo é assim, na quarta você vai na quarta crise na Gávea, no domingo vamos ser campeão, na próxima quarta já é rumo a Tóquio. Isso é o time bipolar, Matheus. Torcida isso é muito louca. Então, não esse creio. Comportamento não pode ir para a diretoria, como vai muitas vezes. Jamais. Né? Não sei se mas, infelizmente. Essa coisa de torcida, loucura de torcida. Eu quero ver quarta-feira. Eu também tô curioso, se vão porque a gente jogar sabe 2 tempos com intensidade, marcando alto e marcando, não é apenas dama de companhia, como é o normal. Eu quero ver se vai continuar perdendo uma penca de gols. Por exemplo, ontem, o cara fez 3, mas ele perdeu um gol inadmissível. Que o Gabigol não sabe fazer gol de frente pro goleiro. Não é? Isso a gente já sabe há muito tempo, né? Não sabe fazer uma cavadinha. Não, mas eu espero que o Renato diga pra ele, ô cara pálida, você pode driblar o goleiro. Isso não tá proibido na regra, não. Isso é uma coisa que o Zico tem insistido muito, que no futebol moderno, centroavante não dribla mais goleiro. O cara não tem peito pra driblar e aí chuta. Aí chuta normalmente no meio do gol, em cima do goleiro. E é bem o caso do Michael, né? Que facilita finalizar, então... Mas no caso, a gente não pode nem comparar o Gabriel Barbosa ao Michael, porque o Gabriel Barbosa fez escolinha, né? Teve formação. O Michael é nitidamente um peladeiro mirim jogando entre adultos. Você pode reparar que ele não tem força para chutar, ele não tem força para dar passe, a mecânica do movimento dele é muito deficiente. Ele é sub-20. Ele é sub-20. Ele não era para estar no meio dos esqueceu de sair de lá. Então, agora, corre, se mata em campo. Isso ele faz. Agora, engraçado que no jogo na Argentina, Michelzinho foi o jogador mais movimentado, que ajudou muito o Flamengo naquele jogo. Foi melhor, hein? Agora, mesmo sem o gol. Mesmo se o Michael é o melhor do time, parou aí, vamos pro Pará. Esse é o ponto. E ficar enaltecendo porque o cara corre e se mata em campo é a mesma coisa que eu chegar e falar: Matheus e Flávio, meus parabéns, vocês são 2 pessoas de caráter. Oi? Desde quando você elogia. Então, isso é básico, isso é elementar. Então eu não eu acho que conversa. A gente sabe que o jogo de quarta-feira foi atípico do ponto de falar assim, cara, nem nos piores momentos o Flamengo joga desse jeito. Por mais que o jogo esteja difícil, isso não é. Era uma estreia, o time não estava adaptado ao. Sim, a gente sabe que toda aquela coisa, né? Estreia, jogo na Argentina. Todos aqueles elementos que a gente fala assim, jogo do Flamengo fora de casa é complicado, né? Ainda mais Libertadores. Aí você vai para um domingo que tudo deu certo. Você fala, poxa, tem alguma coisa aqui diferente. Só que a gente sabe que também não é porque de uma hora para outra o time começou a funcionar, porque agora o treinador, meu Deus, o treinador tá fazendo tudo maravilhosamente certo, porque tá fazendo todos os jogadores jogarem bem agora. A gente só vai ver isso com o passar do tempo. O próximo jogo vai dizer muito. Vai dizer, até porque assim, não dá tempo, gente. A gente sabe que no futebol brasileiro não dá tempo de treino. Quarta-feira há um agravante. Eu não sei. O Flamengo está com a vantagem. O Flamengo com vantagem na mão é um perigo. Isso é uma desgraça. O Flamengo com vantagem na mão miserável. Eu quero de medo. Eu tenho todas as críticas ao Renato Gaúcho, desde críticas políticas quanto ao esquema geral que ele tinha lançado no Grêmio. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? Sim. Mas assim, ele tem um elemento que eu acho fundamental para um técnico mediano, que infelizmente o Ceni não estava exibindo, que é você saber dar uma mexida de acordo com o adversário. Né? Isso é... Em formação quanto em troca de jogadores, ele demonstrou que tem variação, pelo menos na cabeça dele. Agora, se essa variação do último jogo lá da Libertadores para esse jogo foi motivado, sei lá, por uma pressão da diretoria, ele falou, porra, meu irmão, tu vem pro Flamengo para ficar jogando para trás? Tu vai sair em 3 partidas. Então, assim, não sei qual é a motivação. Eu não acho. Diz o Mauro César que houve conversas com os jogadores-chave do elenco. Entendeu? Porque parece que alguns jogadores não gostaram de jogar daquele jeito. Mas vocês acham que realmente foi um pedido do treinador, aquele estilo de jogo? Ou mais uma consequência de um dia ruim? Poxa, chegamos aqui, não teve muito tempo de treino.
Eu adoraria. Porque não parece ser. Eu nem adoraria. o Flamengo. Nem o Flamengo, cara, nos piores dias, sem treino. Até que, por isso que eu. Semana passada, Marcos, lembra que a gente falou que eu falei que eu não concordava do Renato já treinar pro jogo de quarta, já está sendo treinador do Flamengo no jogo de quarta, exatamente por esse motivo. Agora eu acho muito estranho, até porque o Jorge Jesus, uma vez ele falou que esse time joga sozinho, ele já entendeu a mecânica e o estilo de jogo. Então eu acho muito estranho, espero que não seja isso, né, ter sido pedido do treinador, porque nem nos piores momentos o Flamengo, não é possível, que aquilo era uma tática. Só se for uma tática assim, ó, vamos parecer que a gente não joga nada. Eu vi uma falta de ajuste, porque, tipo assim, a linha do meio campo para a linha do ataque era muito distante. Muito longe. Tá? E aí eles não conseguiam, pelo menos no primeiro tempo, né, depois deu uma melhoradinha, eles não conseguiam fazer essa transição, sabe? Depois melhorou no segundo tempo, apesar dele ter optado em função de time, esquema, situação do negócio, ter botado 200 meio-campos e 300 zagueiros. Mas assim, também eu acho que desajuste. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo naquele jogo, porque o Flamengo não conseguia acertar um passe. Todos os jogadores estavam patinando, literalmente caindo sozinhos. A bola escapava, não sei se foi gramado, alguma coisa em relação às chuteiras que eles estavam usando, porque o time não conseguia dominar uma bola e armar uma jogada, sair uma jogada. Tava uma coisa inexplicável aquele jogo. Então por isso que eu acho que não foi uma questão tática, nenhum pedido de treino para se jogar daquela forma. Talvez não tenha se alinhado todos os pontos. Olha, o pedido do técnico com que os jogadores estavam preparados e com o cenário do jogo, né? Que a gente sabe que pode mudar. Eu paro do princípio que se eu sou técnico e o que acontece em campo não é o que eu pedi, eu vou começar a gesticular, a gritar, chama fulano, eu mando o time pra frente. Pescotapa. Eu não ouvi e não vi nenhuma reação que você vislumbrasse que ele estava descontente e indignado com o que acontecia em campo. E as substituições dele corroboram que ele estava confortável daquele jeito. Entendeu? Talvez não seja porque ele não tivesse, tipo assim, parâmetro nenhum pra dizer, olha, eu não sei o que eu faço aqui, porque a gente não treinou. Boa noite a todos. Boa noite. Diga, André tá chegando aí agora um pouco atrasado, mas... Vamos pensar o seguinte, cara. Ali no Flamengo tem um bando de macaco velho que já tá nessa profissão há 300 anos. O time joga do mesmo jeito desde 2019, cara. Então, assim como eu não acredito que o Renato tenha 100% de culpa com 2 treinos e a gente fazer aquela pataquada, ele também com 4 treinos não foi capaz ontem de transformar numa valia mágica. Os caras já jogam no piloto automático. Agora, tudo que eu acho. Função do estado de espírito. Hoje nós vamos entrar em campo com a faca entre os dentes, vamos morder, pegar, marcar, ou nós vamos jogar naquele ritmo de senador, que a gente não quer nada. E aí dá a desculpa que é de jogo de Libertadores, nós estamos jogando na Argentina. Para mim isso é tudo conversa furada, porque futebol é 11 contra 11, a bola é redonda e vamos pro jogo. Então, mas inventa-se um bando de desculpas no futebol. Porque mudou o técnico. Você acha que realmente chega um técnico e pede pro cara fazer um experimento químico que ele nunca ouviu falar na vida? Nós estamos falando de futebol, diabo. Então, assim, jogador de futebol fica na sombra e água fresca e tudo cai nas costas do técnico. Diga lá, André. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Flávio. Boa noite aí, Gonzaga. Assim, uma coisa que a gente esqueceu até de ressaltar, teve um jogo que o Gabigol, aquilo ali foi ridículo. Eu estava em casa assistindo, tava corrigindo o técnico. Então, assim, tava corrigindo o Rogério Ceni. O que não se pode deixar iludir é esse placar, ele é traiçoeiro. Vai bater a galinha morta. E outra, a gente está numa situação que agora é preocupante, que a gente não está nem considerando. Sabe a posição que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro? Deixa eu saber aqui. A gente está em sexto. A gente está em sexto. E se a gente ganha os 2 jogos em atraso, parece que estamos a 4 pontos do Palmeiras.
Só que você não pode considerar que a gente só está a 4 pontos deles. E eu acho, André, que corrigindo o técnico, eu prefiro ir pelo caminho de que eu quero ter em campo jogadores que realmente são capazes de chegar ali no técnico e dar uma ideia, trocar uma ideia. Isso aqui você está vendo, não acho que está certo. Isso, para mim, tem que existir. Aí é que o jogador realmente está se apropriando da coisa e sendo responsável. O Rogério era omisso. Mas onde assim, ele se queimou ali... Quantos jogadores vão no técnico falar desse atual elenco? Quantos? Nenhum, cara. O Gabriel ainda tem esse reflexo. O Felipe Luiz ele falava, né? Não sei se o Rogério ele falava isso. Chegar no técnico, o Rafinha... Eu já vi com o Jorge Jesus. Saía na porrada com o Jorge Jesus, né? Exatamente. Mas também porque normalmente o Rafinha estava na frente dele. Você não via o Felipe atravessar o campo e trocar uma ideia com o Jorge. Mas eu já vi o Felipe Luiz montando ideias ali naqueles momentos ali e tal, articulando e tal. No Charla Podcast, o Eduardo Barroca era técnico do Botafogo, ele disse que o Felipe Luiz acabou com o esquema tático dele em 15 minutos de jogo. É sensacional isso. É incrível. Sensacional. Então... Incrível. E aí a gente espera o quê para o próximo jogo que vai decidir a vaga, né? O Flamengo tá com a vantagem, a gente sabe que isso é um perigo vindo do Flamengo. Vantagem dentro de casa. Agora sim, temos um detalhe, né? Vamos mandar o jogo em Brasília, finalmente com a volta da torcida. Vai ser uma torcida reduzida, mas é uma torcida melhor que nada, né? Sim. Então vai ser um diferencial. Não é como a gente gostaria que fosse, né? Maracanã, aquela coisa. E o meu segundo medo é Brasília, porque o Brasília e o Flamengo a gente tem alguns sustos lá que não tenho boas lembranças de Brasília. Eu tenho mais memórias da gente ganhando lá do que a gente passando. Não, o negócio é susto aperto. Mesmo. Entendeu? Não, Brasília é perigoso, tem um montão de político lá, gente. Olha só. Mas tá falando de outro. Sim, o time, cara, ele vai. Primeira coisa, assim, vamos fazer. A gente terá reforços uma... quarta-feira, né? Não vamos um levantamento histórico. Lá na última quarta-feira, o time estava mais desfalcado. Isso aí. Agora, ontem, o último jogo, estava melhor, já tinha um Dieguinho, e vai chegar mais forte ainda. E hoje o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique viajaram. Então, assim, isso aí você tem que levar em consideração também. E cada vez mais, assim, adequados às orientações do Renato. Realmente, o Renato não tem como fazer mágica nesse período, né? Eu acho que ele nem sabe. Mas, assim, não dá para tu ainda dizer que é o estilo do Renato completo. Mas eu continuo acreditando que ele mexe de acordo com o adversário e com as possibilidades. Eu acho que a gente vai bem, mesmo com a vantagem que costuma gerar um comodismo extremamente perigoso. Não vai ter desculpa da temperatura e não vai ter a desculpa do campo, né? E não vai ter desculpa de uma viagem. Pode ter desculpa do campo, porque o gramado de Brasília é uma surpresa. A gente nunca sabe se vai estar bom. Não tem jogo, mas o gramado é sempre uma merda. Apesar que nos outros períodos, em 2019, o uso daquele gramado era muito por finalidade de shows também. Onde isso também acontecia muito. É verdade. Entende? Eu acho o ano que o Flamengo e o Marcelo e o Flávio vão lembrar melhor, foi na época do Zé Ricardo, que o Maracanã estava cedido. E a gente jogava muito no Espírito Santo. A gente jogou em Cariacica, Brasília e Amazonas. Foi 2017 isso, não foi? Isso. 2016. Eu cheguei a assistir o jogo do Flamengo lá. Eu assisti o jogo do Flamengo lá, quando eu estava lá. Isso atrapalhou bastante a gente. Quiseram... Eu falo que eu sou pé quente, que nunca perdi um jogo no Flamengo. Em outros comentários, quiseram comparar a circunstância do Jorge Jesus com a do Renato Gaúcho no aspecto... o Jorge Jesus ele já entrou na eliminatórias, foi Emelec, se não me engano. Caímos na Copa do Brasil. Sim. Só que a circunstância foi o seguinte, o Jorge Jesus, ele, se não me engano, teve 21 dias depois. Por aí. Teve uma Copa América, se não me engano, foi uma Copa América. Tinha Copa América. Ele teve um tempo para treinar. E assim, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aquela eliminação pro Atlético Paranaense é porque o Flamengo não tem vergonha na cara
fez 1-0, dominava o jogo, e aí dormiram na zaga, uma bola nas costas vadia, tomamos gol, pronto. Perdemos nos pênaltis. Mas aquele jogo não era o Flamengo ter perdido nem levado gol, né? Empatado ou levado gol. Então aquela eliminação foi de bobeira. No jogo contra o Emelec, o Flamengo não jogava bem. E só se lembra que naquele dia o Rafinha jogou na frente do Rodinei. Jogou Jogamos de ponta, com dois né? laterais e pronto. Isso, para todos, é a explicação para aquela derrota. Isso é outra lorota contada várias vezes, que se torna verdade, né? Ele até acabou caindo como bode expiatório. Assim, futebol, cara, inventa-se um idiota para receber a culpa, um fato maluco, e bota a culpa nele, todo mundo Mas olha só, segue o barco. Marcão, olha só, o jogador brasileiro, né, ele é limitado, ele tem uma limitação. Se você bota fora da... Não é o melhor futebol do mundo? Não é o melhor jogador do mundo? Quem? O brasileiro? Não, a torcida brasileira não tem essa dúvida. O futebol brasileiro é o melhor, que é o melhor jogador, que é o mais técnico. Então, tô tentando trazer de uma maneira racional a situação, tá? Existem jogadores e jogadores, cara. A gente teve safras e safras, sabe? A gente tivemos safras com 3, 4 jogadores também, na seleção que podiam ser o melhor do mundo. Que não é o caso hoje em dia. A gente não tem nenhum que realmente possa figurar entre os melhores do mundo. Mas assim, um jogador mediano brasileiro, ele é limitado. Você bota fora da sua posição, a tendência é cair a qualidade do que ele faz, cara. Tá? Mesmo o Rafinha, que passou 25 anos na Europa? Mas o Rafinha jogou 25 anos em qual posição? Então, quanto mais tempo você está fazendo uma coisa, mais você está gerando uma vicissitude, né? Olha só. Então, assim, é difícil, cara, você mudar depois de velho. Tem até um ditadozinho assim, né? Como é que é cachorro velho não aprende truques novos, essa coisa toda, que não é verdade, a gente sabe disso. Se você é jogador de futebol e o técnico te pede para fazer uma posição que você não se sente bem, você não deveria dizer, cara, não vai dar, não vai funcionar. É melhor não me botar, eu vou pro banco. Quantos no passado fizeram isso? Não é uma questão de bater de frente, cara. É você chegar pro cara e dizer, olha, não vai dar, eu não tô me sentindo bem, não vou executar bem. É melhor mudar, bota outro. Quantos jogadores no passado não jogaram, porque ali não é a minha. Ribeirinho foi um. Não, ali eu não posso jogar, eu vou pra reserva. Vai por mim, rapaz, eu sei de futebol, vai lá, entra lá que tu vai ver que tu vai vingar. Então assim, e o Jorge é burro? Jorge é maluco? Não. Agora, se o Flamengo ganhasse aquele jogo, quando o Zé Ricardo era técnico, o Flamengo ganhou uns 2, 3 jogos na sequência em que o Zé Ricardo sempre terminava o jogo com Pará e Rodinei. Cara, isso era loucura. Caraca, maneiro, que anos, hein? Aí no que perde o primeiro jogo, o certo de ontem é o errado de hoje, cara. Era Rodinei na ponta, né? Era sinistro. Era uma coisa dessa aí, uma parada dessa. E aí? Mas o Zé também fazia. Teve jogo, teve um jogo, lembra? A gente teve com uns 3, 4 laterais, que parece que ele fez isso com as duas pontas, botou os traucos também, um negócio, uma parada muito louca. Assim, agora, quer que eu diga uma coisa certa? Aquele jogo do Emelec consertou o time porque o Diego saiu. Também, né? Simples. Abriu vaga, né? Depois daquilo, a coisa se arrumou de vez, cara. Não, tem uma crítica feita ao Diego, como é que é? Ele prende muito a bola. Eu chamo ele de jogador peão, roda do baú. O Gerson protege ali, ele fica lá ficava 20, 30 segundos segurando a bola. Tem o seu momento de utilidade, mas no geral ele fazia isso. E às vezes eu vi que é jogador peão, vive rodando em torno mas dele eu mesmo. Também já vinha reclamando do Gerson desde 2020, quando ele passou a prender a bola excessivamente, e o Gerson era até demais. Ele devia ter algum bicho por falta recebida, porque ele ficava dando o corpo pedindo pra tomar falta, e atrasava tá jogando basquete. Ele parecia que tá jogando basquete, meu amigo. Eu tô bloqueando aqui, juiz. Bloqueando aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu defendi que o Gerson, como segundo homem de meio de campo, era um desperdício. A maioria acha que não. Beleza. O Gerson que me encheu os olhos foi aquele Gerson que ficou no lugar do Everton Ribeiro. Aquele me encheu os olhos. Ali foi legal.
E adivinha como o Jorge Sampaoli está a utilizar o Gerson no Marseille? Meio de campo, mas não avançado. é o segundo homem. Ele está mais avançado. Cara, com o talento do Gerson, você desperdiçar a energia física e mental dele só para marcar, porque na verdade era ele quem segurava aquela barraca quando o Arão já não estava mais lá, mas o Gerson não estava lúcido na frente, cara. Com o talento do Gerson era um desperdício, mas o time encaixou. Eu consigo entender que, olha, pelo bem coletivo geral da nação, vamos aí. Terminou 2019, ganhamos tudo lindo. Em 2020, eu estava muito curioso para saber quais seriam as mudanças que o Jorge faria. E inevitavelmente ele as faria. Pena que ele puxou o pé e foi embora antes. Porque ele sabia que não ia poder manter o time jogando sempre do mesmo jeito. Já começava a ficar manjado, carta marcada. Porque já Essa é fica... uma crítica já que eu fica... tenho, Rogério. Quando o Mauro César reclama lá do cara do Palmeiras, que ele não tem repertório, eu faço essa crítica ao Rogério porque é ótimo. A gente jogava pra frente, marcando alto, com pressão, com bola, tudo. Mas e quando o dia não estava bom? Qual era a alternativa que o Rogério propunha? A gente era capaz de, vamos todo mundo para trás do goleiro hoje, porque hoje nada está dando certo. Não. E a gente insistia, não tinha variação, não tinha nada. Insistia mudar de naquilo. lado o jogador. Mas assim, ele fazia algumas coisas, cara. Não vamos dizer que ele não fazia nada. Fazia. Mas assim, meu filho, vai tomar banho. A criança vai na primeira? Não vai, cara. Não vai. Quando o jogador não quer, não adianta. Eles derrubam o cara e pronto. Morreu. E daqui a X tempo vai ter o fora Renato e vai vir outro técnico aí pro Flamengo. Porque isso se repete. Eu tô com 50 anos de vida. Já vi isso há 50 anos. Deixa eu perguntar para vocês sobre o segundo jogo, né, agora, da fase das oitavas, em que Olímpia e Internacional vão disputar o próximo jogo, né, a classificação, e poderá ser o futuro time que pegará o Flamengo, caso o Flamengo avance aí, confirmando todas as expectativas, né? O que vocês esperam desse confronto e dos adversários? Porque a gente já cantou no programa aqui, quando a gente gravou sobre as oitavas lá na frente, a fase de grupo, ao sorteio, que o Internacional não era esse time todo que estavam pintando. Não é. Não era e não é. Não é, mas esse Internacional... Não, eu sim, mas assim, a nível de deslocamento, em 2019... O Flamengo, ele deu uma sorte, foi fantástico aquelas oitavas e quartas, porque foi Grêmio e Inter. Então, tipo assim, o Flamengo foi o único, tirando a final, o Flamengo não viajou. Sim. Senão, a gente não viajou pra fora do... Peraí, jogo... a semifinal foi com quem, a semi? Não, as quartas foi contra o Grêmio. Contra o Inter, a semifinal contra o Grêmio. Isso. Não, e as oitavas foi com o Emelec. No Emelec. E no jogo de Assunção, o goleiro do Inter operou 3 milagres e ficou 0-0. O Olímpia faz um golzinho aqui numa bola vadia, o Inter vai ter que fazer 2. Então, esse confronto para mim está em aberto. E eu vou torcer para o Olímpia. O Olímpia... Senão vai virar novamente Copa do Brasil, por isso que o cara... por isso que eu falei no começo, vai virar de novo Copa do Brasil. Confronto nacional de novo. As coisas se equivalem mais, né? Cara, então... tem grande chance aí mesmo do Olímpia passar, vai esmagar, porque o Inter é muito fraco, é uma tristeza, sacou? É um cocôzão mesmo, e vai passar o Olímpia, e aí vai ser o Olímpia ou suja, sacou? O Flamengo vai ter que encarar o Olímpia, que é um time que tem suas limitações, é bem armadinho, mas não é nada demais. É igual... Como empataram lá no Olímpia, sabe? Então é mais ou menos do nível do Inter, cara. Então é o Flamengo jogando contra ele, no final das contas. Marcelo vale tá falando que empate com gols. Vai, André. Não, assim, pelo critério de desempate, o Flamengo venceu por 1-0, correto? Sim. Então a gente venceu, no caso, na casa deles, então 1-1 é nosso, 1-1 aqui é nosso.
Só que o Flamengo ele joga mais. Ele é mais disciplinado quando ele sai perdendo. Sim. Quando o Flamengo, todas aí, vários desde 2000. A gente só perdeu pro Liverpool porque a gente não tomou gol logo, senão a gente teria feito a virada. Tranquilamente. Lembra aquela Libertadores de 2010 que a gente perdeu no Maracanã? O Adriano conquistou a vitória em cima da Universidade do Chile, a gente foi eliminado. E a gente correu atrás do placar. Então, assim, o Flamengo correu atrás. A Marcela tá falando que pode ser empate com gols lá no Olímpia e Inter. Ela tá certa. Isso é outra vantagem que o Olímpia tem. Beijo pra Marcela. É verdade, tem isso ainda. Mas, pode ser também. Mas o Defensa e Justiça contra o Palmeiras 2 vezes foi a São Paulo e ganhou o Palmeiras lá dentro. Uma por 1-0 e depois levou o título nos pênaltis, e a outra eles ganharam de 4-3, se não me falha a memória. E eu acredito que eles não virão para ficar todos atrás do goleiro, não, porque não é o que eles sabem fazer. Entendeu? Então, pode ser que o jogo seja bom pra gente na quarta-feira. Agora, o risco é não faz gol no primeiro tempo porque perde 4, 5 gols, começa a vir o segundo tempo, dá 15, 20 minutos, você toma aquele gol, deixa o time crescer, né? Idiota, né? E aí começa o desespero, como foi o jogo contra o Racing, que estava cantado que a gente ia levar um gol, e o zagueiro, que todo mundo acha lindo e maravilhoso, que eu não acho, cometeu duas infantilidades no meio de campo, foi expulso e engrossou o jogo. Ele é bonito, então, ele deve confessar que tem uma afeição bem agradável. Mas... Torcedor rubro-negro, não priamos cânico, não tá perdido, pelo contrário, não, 2-1 não pode não. Vai voltar a torcida, os cassinos estão liberando lá em Punta del Leste, sabe qual é? América do Sul, com o cassino rolando, sabe qual é? A galera enchendo a arquibancada. Não vai ter, não tem outra. É Gabigol metendo 3, 4 gols, meu amigo. É muita felicidade, ainda fecha com Renate. Renate Gaúcho é farra, cara. Ali deve estar prometido. Flávio, deve estar prometido uma festa muito. Imagine Gabigol e Renato Gaúcho armando a festa, rapaz. Ainda tem o Léo Pereira na situação aí que tá chegando junto, cara. Então, agora também, né? Entender a parada de uma maneira séria. Então tudo indica a vitória do Mengão, gente. Não tem outro. O time vai jogar mais completo. Eu espero que o Flamengo entre em campo e ganhe o jogo com autoridade. Vai ser isso, não tem outra. E sem não passar sufoco, aperto, cara, susto. O time lá, como é que é? O Defensa e Justiça. Então, esse time daí, cara, na boa, eles vão ver qual foi do Flamengo no último jogo. Tu vai sair pra cima de um time desse jogando na casa dele? Não, você vai com calma. E o Flamengo ocupa... Se o Renato botar pra frente, a gente amassa já no primeiro tempo. Agora, o Flávio, eu fico pensando aqui uma coisa aqui, ó, Flávio e Marcos. Esse time, agora deu um flashback aqui. O Flamengo, olha como é que ele estava numa situação perigosa. Na quarta-feira passada era o Rogério, correto? Na quarta-feira. Não. Rogério Ceni. Não. Ele comandou. Ele não comandou o jogo. Ele não comandou. Foi o primeiro jogo do Renato. Foi o primeiro jogo do Renato. Foi o primeiro jogo do Renato. De ida. Isso aí, foi o Renato. Mas olha o risco. Pô, esse time aí, eu imagino, e isso acontece muito. O que os jogadores quisessem derrubar o técnico, qual jogo eles iam escolher para derrubar? Então eles automaticamente deviam pensar assim, a gente não vai poder derrubar ele nas etapas, porque vai ficar ruim pra gente. E isso foi uma grande decepção pra mim, porque eles já tinham conseguido derrubar o cara, e quarta-feira se apresentam daquela maneira pavorosa. Qual é o problema? Vocês querem derrubar o Renato também, já fora o Renato? Bem, então... Agora, a gente pode falar também do outro lado do time, trazer Jesus de volta. Aí todos tentando derrubar do outro lado da treinador por treinador, que nos interessa, né? Que é Vélez contra Barcelona de Guayaquil, e o que está me deixando já sem dormir, de cabelo branco, preocupado, e inclusive meteram a mão vergonhosamente lá no Cerro Porteño, dentro de casa,
aqui o time das Laranjeiras já tá com 2-0 no primeiro jogo fora. Fla-Flu na semifinal. É tenso, Isso é que hein, me cara? deixa apavorado. Isso é Porque que me eles deixa crescem, apavorado. é clássico, né? Crescem jogando com lira, sei lá. Jogador. O professor Flávio, eles crescem ou é o Flamengo que se apequena? Eu acho que o Flamengo se é pequeno. O Flamengo se apequena até se porque... apequena. Que a gente viu no último Fla-Flu? O Flamengo jogando, correndo, não produzindo nada. O Fluminense uma bola, foi lá e fez. Uma bola. Não tinha nada O a Flamengo perder. não leva a sério. O Flamengo não, esse elenco não leva a sério jogo contra Agora. Vasco, Botafogo, não, desde 2019. Eu não vou nem 2019 dizer a gente que não teve leva a muita sério. dificuldade para ganhar de Vasco, para ganhar de Botafogo. Foi pra verdade, ganhar do verdade. Se time a da gente pegar Laranjeiras. os, números, Mesmo pegar os com jogos, Jorge Jesus. mesmo que A o gente Jorge ganhou Jesus. um Flamengo e Vasco lá. acho Não, que em teve um Manaus. Botafogo que a gente deitou fácil. Teve um Flamengo e Botafogo que a gente Não, deitou fácil. Mas de também jeito foi o nenhum. único. Em 2019, Foi. não. A estreia No brasileiro? No brasileiro? No brasileiro. Flamengo e Botafogo. A estreia de Gerson. Do Gerson, não. Gerson meteu 2, se eu não me engano. Não, Não deitamos Foi, eu tava fácil, nele. não. Ver que Gerson fazendo gol já é alguma E- parada e- que tá fora da. E no segundo turno, nós fomos salvos por um gol daquela criatura chamada Lincoln, aos é 43 do segundo tempo. Então, assim, esse elenco não entende que pra gente os derbys daqui, da nossa cidade, são muito importantes pra gente. Eles não levam a sério. Eu não digo nem a importância propriamente. Eu acho que o Flamengo ele tem uma coisa, é o fator psicológico. O Flamengo tá sempre psicólogo, pelo que eu sei. O Flamengo não tem um. Sim. Quando o Jorge Sim. Jesus veio, isso influenciou Marcos, muito, porque Eu já falei ainda Rapidinho. agora, André. a dor de cabeça a maior dor de cabeça do Jorge Jesus era o emocional de alguns jogadores em clássicos. O Bruno Henrique, por exemplo, ele é o contrário. Ele se Ele cresce. inspirava, ele cresce. Ele Já cresce. o Gabigol, e é isso que eu falo. O Gabigol teve um jogo que ele e o Arão, ele botou tudo a perder, ele foi expulso, se não me engano. Foi o Gabigol na Libertadores, acho que no primeiro Contra na fase de Melé. grupos, não sei se foi oitavas ou fase de grupo, alguma coisa assim. E prejudicou a gente, deixou a gente numa situação muito complicada. Acho que foi fase de grupo, Então, Acho que foi fase de a grupo, gente- enquanto o Emelec Foi não fase foi de expulso, não. ele jogou até o segundo jogo. Então, assim, a E- gente tem que. E vocês Não sei sabem se que o eu Flávio não concorda, sou entusiasta porque- dele, mas ele já melhorou na quantidade de Sim. cartão que ele toma hoje em dia. Melhorou. Ele já diminuiu um pouco, porque era um absurdo o que ele fazia em 2019. Mas o um Flávio- absurdo. E o Jorge ficava louco da vida com ele. Agora, Cara, Flávio, mas assim- eu vou perguntar assim: Fala aí, meu amigo. qual vai ser o fator determinante? Deixa o Flávio primeiro tentar responder. Qual vai ser o fator determinante para o Renato Gaúcho nesse jogo? Porque ele tem que tirar um truque da cartola ali. Porque só o placar em si não. Cara, Eu acho que se ele falar assim, ó, galera, partiu pra cima igual no último jogo, esmaga no primeiro tempo e acabou. Churrasco Não tem por minha outra. conta na praia, final de Isso aí. semana. Exatamente. Fez Isso aí. esse briefing aí, ó. Galera, é churrasco e cassino liberado. Só depois da vitória. Vamos esmagar no primeiro tempo. Falou isso. Se acabou. não comer toda a comida, não vai ter doce no final. Eu E responderei. ó, PlayStation liberado pra você, Michael. PlayStation liberado pra você. Eu responderei como Jorge Jesus disse desde o primeiro dia para aqueles jogadores. Nós temos que jogar a Flamengo. Se ele disser isso para o time, eu acredito que a gente vai jogar bem e a gente é capaz de ganhar o jogo. Eu acho assim, é uma coisa engraçada. Jogar a Flamengo, o Flamengo ele tem a imagem, teve muito tempo. Deixa muita Um coisa time aberta aí, raça. porque a gente pode falar, A jogar Flamengo Flamengo na vira. Libertadores A é um Flamengo pouco vai com perigoso. minhoca. Olha, Pode ser, né, a cara? Libertadores, Se for botar um A Flamengo A vocês- 2019 é uma coisa. Não. Agora a Flamengo A Não, não, não. 2017. Não. Eu vou insistir nisso. É porque vocês são jovens. Né? Jogar a Flamengo é algo Obrigado, que Jorge obrigado. Jesus
trouxe de volta e que vocês não tinham visto na vida de vocês. E eu entendo a hesitação, a dúvida de vocês, mas não. Se o Flamengo seguisse o que é o Flamengo sempre, por isso que eu digo que isso tinha que estar no estatuto do Flamengo, e jamais o Flamengo poderia contratar técnicos retranqueiros ou que não gostam de atacar. Se o Flamengo jogar como é o seu DNA, sempre a gente pode perder. Faz parte do jogo. Mas o que é jogar a Flamengo? Raça, pra frente, porque, meu irmão, se você faz essas duas coisas, a torcida vem junto, dane-se se o time não é essa 8ª maravilha do mundo, e aí aquela camisa pesa mesmo, aquela camisa cresce, vem a mística, e a torcida empurra e leva. Marcos, quantas vezes a gente viu os times do Flamengo cair, daí ver Nélio, ver o Beto Cachaça, eles destruíam só na coisa da raça. Mas gente, o Nélio, cara, quando o Nélio pintou no seu primeiro ano, que foi 92, o Nélio tava jogando uma barbaridade e jogando com uma raça inacreditável. Marcos, é disso aqui que eu tenho medo, Marcos, porque o Flamengo, isso aqui, isso é jogar lá Flamengo. Ó, isso é jogar lá Flamengo. Eu segundo discordo, a descrição do... Peraí, vamos contextualizar. Mas segundo aos últimos... Então, ó, a gente recebeu uma mensagem aqui colocando o seguinte, da Marcela. Nas oitavas, do Flamengo na Libertadores, volta de público, resultado a favor, traduzindo, jogar a Flamengo é igual a vexame. Então é disso que a gente está falando aí para você que está nos escutando. Eu diria para vocês o seguinte... Até Marcos, o Jorge chegar, vocês não conheciam a expressão jogar a Flamengo, certo? Talvez seja isso. Então, porque o que o Jorge quis dizer ali é... Porque aí, ó, eu lembro muito bem, Marcos. E jogar bem. Eu lembro muito bem de todas as vezes que o Flamengo criava expectativa de estádio lotado. Eu lembro, por que eu falei que Brasília é um pouco perigoso, eu tenho um pouco de medo? Porque quando o Brasília construiu aquele elefante branco lá, chamado Estádio Mané Garrincha lá, o Flamengo lotou, primeira vez, lotação máxima no estádio. Eu acho que não sei se foi máxima, mas foi o maior público daquele estádio na época. Com 60 e tantas mil pessoas no estádio. O Flamengo perdeu pro Curitiba de 2-0, se eu não me engano. Isso que o Flamengo vinha assim, ó. Ganhando, chegou, tomou, perdeu. Outros jogos de Libertadores, Flamengo também, puta expectativa, então já é uma coisa que eu fico, Flamengo e Palmeiras, Brasileirão, 2016, se eu não me engano. O Flamengo e Palmeiras, estádio lotado, perdemos. Então, não é aquela coisa, sabe? Mas aí, a gente brinca muito no programa aqui que o Flamengo jogar com a vantagem, com essas expectativas, é um pouco perigoso. Sim, eu acho perigoso porque o Flamengo, como instituição, não é sério. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, cara, o Marcão falou uma coisa muito certa. Os times que você está falando eram times abaixo da crítica, que jamais poderiam portar a camisa do Flamengo no jogo oficial. Sim, e agora, isso é... E você falou a verdade. Não tinham essa aí. Tradição tática que esse elenco está demonstrando. Exatamente. E outra coisa, a gente tem que lembrar muito bem no comentário. Que o Renato Gaúcho, querendo ou não, ele é técnico de jogo desse tipo, de mata-mata. A grande crítica do Renato Gaúcho é exatamente, o Renato Gaúcho prioriza o mata-mata, prioriza Libertadores e abre mão da... Temos aí o jogo, a competição do Renato Gaúcho, que é característica dele. Parece que a diretoria conversou com o Renato e deixou claro para ele que aqui não é o Grêmio em que você combinava com o presidente. Até porque ele tem um elenco que ele queria, né? E na entrevista de ontem, ele falou, nós vamos brigar pelos 3 títulos. Então, eu senti um discurso um pouquinho diferente das entrevistas dele no Grêmio. Acho que é o Renato se ajustando à realidade. Agora, para mim, o que faz esse elenco jogar bem ou não é vontade. Quando eles estão a fim de jogar, eles marcam alto, eles correm, se entregam. E se jogar apostando na Coca, esse time não tem pra ninguém. Exato. Agora, deixa eu só colocar aqui. Pro Renato, isso é uma coisa seríssima aqui que eu tô querendo propor na Live do Rei, aqui no Flamengo Cast. É o seguinte, ajudaria muito se o senhor Renato Gaúcho
Você está me escutando aí, Renato? Quero ver se você tem coragem de me responder essa. Se o senhor Renato Gaúcho tem coragem de deixar os mullets crescerem. Isso ia torná-lo mais parecido com o Jorge Jesus, gente. Sabe? Isso ia facilitar todo o processo de transição. Adaptação. Às vezes o jogador tá jogando ali, olha pro canto, e aí vê um velho maluco lá berrando, sem mullets, ele fica confuso. E o casaquinho também, usou, né? o blazerzinho, Quando né? jogador, ele usava. Quando jogador, né, cara? E o blazerzinho? Exatamente. É uma coisa de também, né? Cara. O técnico sem mullets. Aqui, ó, tô de mullets aqui. A pessoa enfraquece. Gente. Então a gente tá aqui lançando uma campanha. Lança o mullet, Renato. Lança o mullet, Renato. O Marcos, Matheus e o Flávio. Eu lembro, e isso deu azar. Flamengo e River Plate lá em Lima. O primeiro. O coletezinho? O blazerzinho? Foi. O coletezinho? O colete. Ele tava estiloso, parecia um mosqueteiro. Tava elegante, o Jorge Jesus. Por isso que ele botou depois, não foi? Depois ele teve que botar. Mesmo, no segundo tempo. Ele tinha botado contra o River e eu não sei se ele botou num jogo anterior. Foi no jogo anterior, não estava funcionando, veio o intervalo e ele tirou. Contra o River ele estava de novo, foi no intervalo e ele tirou. E ele falou, não vou insistir mais. Acho que já tá claro. Deixa eu tirar uma dúvida em questão de postura. Flamengo e River Plate, o Marcos ele vai poder elucidar melhor. O Flamengo ele teve... Era um jogo que tipo ninguém podia errar. Sim. Então as mexidas nas peças de xadrez eram para ser precisas, concisas e objetivas. Sim. O Flamengo nas oitavas, ele não precisa ter essa postura. Eu acho que por ter mais, ainda tem outras competições, não é o tudo ou nada. Eu acho que o Flamengo ele pode ter um comportamento diferente do que teve contra o River. Tudo bem que as circunstâncias daquele jogo eram, tudo ou nada. Mas eu ainda acho que se o Flamengo tiver aquele cuidado que teve contra o River Plate, a gente ainda sai assim, com mais... Eu acho que a gente sai melhor. A gente sai com mais firmeza. Porque o Flamengo saindo pra cima, atacando, ele esquece de defender. E esses times pequenos gostam da bola vadia. Sim. Mas eu acho o seguinte, acho que a gente tem que sair pro jogo. O jogo contra o River foi um dia em que dos 11, 9 e 10 não estavam nos seus melhores dias. Os principais não estavam jogando lufas. E do outro lado, você tem um técnico que eu adoraria que tivesse no Flamengo. Você tinha jogadores de boa qualidade. E um cara fenomenal que eu adoraria que o Jorge tivesse trazido para o Flamengo, chamado Enzo Pérez. E Enzo foi jogador do Jorge. Enzo era um meio de campo mais avançado. E o Jorge, com aquele olho dele, falou: ô Enzo Pérez, você é bom aí onde você tá, só que você vai ser melhor atrás. E o Enzo não queria, mas foi o Jorge que o transformou em volante. E o Enzo Pérez, enquanto teve fôlego, dominou o meio de campo e comandou o River. Quando foi passando o tempo, o Enzo, já tem mais idade, foi perdendo a influência dele. Mas o Jorge falou que ele ficou muito feliz de ver o Enzo Pérez jogar naquele nível naquela final. O que acontece? Os caras estavam com uma intensidade muito elevada no começo. Se o Flamengo realmente fosse soltão, tinha se dado mal. Ele trouxe assim, ele foi com mais cuidado o Jorge Jesus, né? O time mais aqui. Vamos segurar o fôlego. E isso foi um dos diferenciais pra gente levar aquela final. Que aí no segundo tempo, né? Eles botaram muita energia no primeiro e aí começaram a sofrer. Mas isso foi um diferencial do time do Jorge em 2019. Mesmo quando o Flamengo saia perdendo, a gente tinha certeza que o Flamengo ia virar o jogo. Porque fisicamente o time do Flamengo era muito bem treinado. Tava se dosando, não desgastava muito, não perdia muita energia. Exatamente. Errava aconselho vocês, eu até aconselho vocês a assistirem a entrevista do Pelaipe no canal do Mauro César. A gente falou sobre isso aqui. Ele detalhou umas coisas ali na entrevista que isso
foi o que faltou no nome e o que faltou no Rogério Ceni. Eu não aceito o Rogério Ceni ter passado no Flamengo e não ter treinado esses jogadores a bater falta, a bater pênalti. Ele não era especialista. Mas olha, vamos ser justos que hoje em dia nenhum time treina mais isso, porque o Zé das Couves da fisiologia diz que o cara pode se machucar. É verdade. E técnico de futebol hoje em dia está se escondendo atrás de médico e fisiologista. Isso é uma coisa que o Luxemburgo bate muito na tecla. O cara tá lá para me dar informação e me dar a opinião dele, mas quem manda sou eu. Eu fui jogador, eu sei como é, e nada como uma conversa olho no olho no jogador, você saber se ele vai ou não vai pro jogo. Cara, dá uma tristeza quando eu penso que você tinha a possibilidade de um Vanderlei Luxemburgo ao invés de um Renato. Dá uma tristeza você pegar o Renato, cara. Mas o Vanderlei lá de trás, né, Flávio? O Vanderlei, infelizmente, o tempo passa para todos. O tempo passa para todos. Isso aí é inexorável. Tinha projeto. Deu? É inexorável. Agora deixa eu perguntar pra vocês aqui. Agora, a última coisa do jogo do River, só pra terminar, o River baixou de intensidade, mas o River abdicou de atacar. E ali foi o erro do River Plate. Porque do jeito que o Flamengo jogava mal, se o River faz um 2-0, cortava as duas pernas do Flamengo. Mas o Marcos, a Marcelo até lembrou uma coisa muito importante aqui, que o Flamengo só passou nesse século, né? Sim. Só passou das quartas duas porque situações, neste 2010 século, e 2019. a gente passou 18 anos sem ter um time decente. à altura da nossa camisa. Isso. Cara, eu acho que a gente teve times sim, mas a gente não teve técnicos. A gente teve times muito bons. Dois títulos importantes do Flamengo no século, antes de 2019, foram com técnicos improvisados, técnicos interinos. Porque tem uma história muito grande no Flamengo. Pra você ver que o Flamengo é uma bagunça. Sim. E agora pra gente técnico improvisado, a gente ainda consegue alguma coisa. Deixa eu perguntar pra vocês agora os palpites para o jogo, pra gente já entrar aqui já nos finais. O palpite de vocês para o jogo do Flamengo e também do jogo do Inter e Olímpia, que vai decidir o próximo confronto, né? Então, começando por Marcos, seu palpite para o Flamengo e Justiça, não sei como é que fala esse negócio. Defensa e Justiça. Eu vou de 2-1 pro Mengão. E lá no jogo do Sul, eu vou dar um palpite com uma pitada de coração, 1-1. 1-1 da Olímpia, né? E né? aí passa o Olímpia, exatamente. Olímpia. Vai lá, e no outro lado da chave, o Vélez vai tirar o Barcelona de Guayaquil, que já ganhou a primeira. E eu vou acender 1 milhão de velas pro Cerro Porteño, para ver se faz um 2-0 aqui, ganha nos pênaltis. Eu sei que é difícil, mas não custa orar muito. Orar não custa nada, ter fé não custa nada, né? Vai lá, professor. Eu tive a premonição hoje. Né? Tá se preparando pra sair daqui a pouco, né? Já tá nos panos aí, passou um borrifadorzinho bom aí na boca aí pra poder, né? Tá preparado pra night. Vou te falar que hoje eu já tive um primeiro encontro, hein? Olha aí. Olha, ó. Tô animado. Tá bombando. Tô cheirando a mulher bonita. Bom, é o seguinte. E aí a Mijoromancia me revelou que lá no Sul, lá o Inter e o Olímpia, vai dar Olímpia, vai ficar aquele 0-0 nojento. Aí no final, o Inter jogando em casa vai se lançar, um contra-ataque safado, eles vão chutar aquela bola ali. Não tem Rodinei mais. Vai passar. Quero que fazer o time jogar desde que o Rodinei saiu, o Inter não jogou mais direito. O Flamengo, eu falei já, torcedor não se preocupe. O Renato vai liberar o cassino, vai liberar o PlayStation, as meninas não vão ficar tristes e paradas na night depois do jogo. Bom, e do outro lado, eu acho que vai dar realmente uma semi brasileira, né? E só um detalhe, se fosse o Vélez ao invés do Fluminense, eu acho que a gente estaria enfrentando mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. Não vejo assim, não. Talvez o Fluminense seja um pouquinho mais perigoso, porque é isso. O Flamengo não cresce como os adversários regionais crescem.
Vai lá, André. Você. Olha, eu já acho eu vou botar aquele placar 2-0. Fator diferencial é a torcida, isso vai influenciar. Primeiro reencontro, depois de meses. Gabigol gosta da torcida, né? Gabigol gosta. Gosta também. Uma coisa que a gente não ressaltou aqui, a arbitragem perante, porque isso fez muita diferença. Eu sempre falo. É o cara da final contra o River que apita quarta-feira. Ai, meu Deus. Porque o Flamengo em si, quando ele tem, igual o jogo do Santos e Boca Juniors, aonde? Não, Santos e foi Santos, foi o jogo do Boca e Atlético Mineiro. Teve um pênalti ali, teve um lance muito duvidoso e questionável, que se é com torcida, eles não iam prejudicar igual foi o Boca foi prejudicado. Então o Flamengo ele tem que saber também disso. Porque agora com a torcida vai poder chiar, vai ter que tirar a máscara, vai gritar, porque não dá pra gritar gol sem máscara. Não é a mesma coisa, é ofegante, e eu acho que isso é um diferencial. E o placar do Inter, eu já acho que pela necessidade, circunstância, todos os estados, todos os jogos vai ter torcida, tá liberado, a Conmebol liberou, mas ela deixou... Mas acho isso que não de acordo significa com, que o governo local... a legislação de cada governo local, né? Isso aí. Eu já não sei, o governador de Brasília até que ele foi bem pacífico e liberou. Acho que a Conmebol liberou geral, né, só que aí cada localidade, Isso cada aí. cidade decidir se tá Isso liberado ou não. E como Brasília ali não é um estado diferentão lá, e a cidade lá todo mundo sabe, né? Então Sim. vai do governador mais lá. E tem o poder também e a pressão do nosso patrocinador, né? Ah, é verdade, pô. Tá em casa, né? Tá em casa, daquela importância. É toda uma sinergia protofascista, né? Que tá aí a nosso favor. Pelo menos tá contra, né? Também tem isso. Vamos falar do outro lado da chave? Tem Vamos Boca falar? e Atlético. Boca e Atlético. Foi Que mais? 0-0 também lá. Então o Atlético tá na mesma situação do Inter. Tomar um golzinho do Boca, a coisa já engrossa. E o Boca... No caso do Boca, do Atlético, eu acho mais favorável ao Atlético do que do caso do... Olha, porque você não perdeu na casa do Boca. mas não fez gol. Boca faz um gol, a coisa engrossa. Entendeu? Agora depende daquela coisa, agora, né? Deles o Boca não tá essa oitava maravilha, mas aquela camisa pesa. Mas é o Boca. Exatamente. E o time do Atlético, eu não consigo botar fé, porque com Alex Stival como técnico, eu acho que ninguém vai pra frente, que é o nome do senhor Cuca. E eu não acho que esse time do Atlético Mineiro seja essa cocada toda que tá ganhando jogo atrás de jogo no Campeonato Brasileiro. Mas... Estão trazendo informação relevante. Alex Steve é o nome do Cuca. Porque quando eu escrevia num blog junto com o Marcelo Colli, eu me recusava a dizer o nome do Cuca. E só chamava-o de senhor Alex Stival. Vulgo? Que pra mim, ele jamais poderia ter sido técnico do Flamengo, uma vez que dirá duas como foi. Sem Cuca ficava melhor a sua matéria. Depois tem River e Argentinos Juniors. E foi 1-1 o primeiro jogo. 1-1. Então ali é briga caseira. Você tá bem xoxinho, né? Os placares. Tudo 1-1, pode 1-0. acontecer ali. Mas eu acredito que o River, né, com El Muñeco Gallardo, vai dar o jeito e vai passar. São Paulo e Racing, eu acho que o Racing vem para tirar o São Paulo. E no já caso tem do Palmeiras, que já favor, meteu, né? a mão lá também, já ganhou o jogo com a ajudinha lá do seu juiz. O Palmeiras vai passar pela Universidade Católica aqui e vai para as quartas de final. Tá bem. E vocês, o que acham? Também acho que eu tô com esses placares também. Talvez a Argentina e o Júnior tá com a vantagem, né? Não sei, talvez passe. A gente sabe que o River e Boca nessas fases sempre são aquele time que assim, vai passar arrastado, mas quando vai chegando, vai funilando, os caras vão ficando E aí, se acontecer dos dois passarem, as quartas de final será entre Boca e River.
Para pegar fogo de novo. E pode dar também São Paulo e Palmeiras, né? Pode dar Caso São Paulo Palmeiras consiga o resultado. Pode ser isso também. E aí todo mundo sabe que dá Palmeiras, né? Porque do jeito que São Paulo tá hoje em dia. E o River ganhou uma final de Libertadores em cima do Boca e impediu o Boca de ir pra final. Então seria a terceira, né? E o Boca se perde de novo uma classificação pro River. Guerra civil na Argentina. Nossa senhora, a torcida vai ficar enlouquecida, porque é muito duro perder 2 vezes da maneira como foi, né? Sendo que aquela final... Mais uma, né? Que já cai numa lá já. A final teve que ser deslocada para Madrid, né? Sim. Aquilo ali foi muito feio. Que foi esse, cara? Libertadores da América, o nome do negócio. Na Europa. Contra o colonialismo. Aí você vai lá pra Metrópole jogar, pô, na Espanha. Não, mas o presidente da Argentina não disseram que eles vieram de barco, então, vendo do isso aí. Lá, né? Que eu não sei, falou uma merda desse aí. Falou. Isso vem de uma poesia e ele adaptou a poesia para dar uma tamancada no México e na gente. A expectativa da Marcela aí, ó. Boca e River, pode ser. Atlético Mineiro e Argentino Júnior. Pode ser. Tudo é possível. André, mas eu vou torcer pro Boca e River, né? Pro espetáculo, vamos torcer todos. Quem sabe em Madrid, quem sabe um jogo na Inglaterra, Wembley, hein? Imagine. Boca e River Wembley. Vou confessar a vocês. Taça Libertadores e Taça Sul-Americana, eu não quero que nenhum brasileiro ganhe. Ponto, parágrafo. Pra mim, todo mundo tem que já cair na primeira fase. Exceto o Flamengo. Então, por isso que eu torço mesmo contra e não quero nem sugerir alguns destinos aí. Eu sugiro a Tanzânia, né? Que a África está com menores índices do problema, e pode fazer um jogo mais cheio, né? Então tá aí uma dica que eu deixo aqui. Eu sou professor de geografia, estou trazendo dicas interessantes aqui pro pessoal. Tanzânia que tem um monte que Kilimanjaro. Parabéns pela boa lembrança. Bom, e aí, em relação a esse chaveamento aí, né, o ouvinte não escutou, mas eu fui ali e fiz uma nova previsão. E a Nigiromancia revelou que deve realmente dar uma final argentina. Não acredito que os outros times consigam passar por eles, não. Uma semifinal, na verdade. Ok. Tem esse pequeno detalhe aí E aí, curiosamente... A Nigiromancia não costuma mentir, gente. A gente poderia chegar a uma final contra o River de novo, tendo o Inter nas quartas de final. Que eu não quero, porque eu quero coisa nova. Gosto de coisa nova. Gosto de novidade. Não pode ficar o mesmo time, batendo no mesmo time toda vez. Dá pra dizer, mas também só ganhou do River. Também só ganhou do River. A gente tem que tirar o chapéu. Quem dera se daqui a 4 anos a gente possa olhar pra trás e em 5 edições ter ganho 3 e perdido 1. Entendeu? Então, assim, o River merece todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. Foi uma final muito difícil. Eu quebrei a mesa que tinha aqui, porque eu não esperava. Todo mundo. Maior índice de destruição. Nem os protestos do Black Lives Matter quebrou tanto coisa, tantas casas, tantos patrimônios quanto a final da Libertadores, porque eu quebrei uma porta. Você vê os vídeos na internet, é só gente destruindo, quebrando cadeira, quebrando mesa, janela. Alguma vez vocês se imaginaram estando no lugar oposto? Se o River virasse em cima da gente? Aí o time não voltava pro Brasil, Marcão. O time não voltava pro Brasil. Ia ser pior do que quando a Colômbia foi eliminada. Que eu acho que vai doer no íntia do River o resto da vida, cara. Sem dúvida. Nossa senhora. Pra Mas mim... que seja melhor do que no meu, né? Sim, mas por isso é que me dói a derrota de 83, o gol no último minuto, o gol de barriga de 95. São derrotas que nunca desceram na minha garganta. E você pode se comunicar com o torcedor do River, né? Pra dar uma zoada nele só fazendo aquele muque do Gabigol, né? Gabigol. Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br